Você já se sentiu no fundo do poço, sem saber por onde começar de novo? Essa é a história real e emocionante de alguém que perdeu tudo: emprego, amor, dignidade, e mesmo com medo, sem rumo, decidiu dar o primeiro passo. Prepare-se para se emocionar com uma jornada de dor, fé, superação e renascimento. E no final, talvez você descubra que também pode recomeçar. Não importa de onde, só importa começar. Fica até o fim, porque essa história pode mudar o seu olhar sobre a vida. A chuva caía, como se o céu estivesse desabando sobre ele. Lucas encarava o retrovisor pela última vez. Atrás, ficavam 8 anos de uma vida que já não lhe pertencia mais. Um casamento que ruiu de forma amarga, uma empresa falida e um apartamento que agora pertencia ao banco. Ele havia perdido tudo. Amigos sumiram. Família distante. Só restava o som do motor velho do carro e os pensamentos que gritavam mais alto do que ele podia suportar. Com R$ 200 na carteira e uma mala meio rasgada no porta-malas, Lucas pegou a estrada sem rumo certo. Apenas sabia que precisava ir, fugir, recomeçar, mesmo sem saber como. No banco do passageiro, o silêncio era sua única companhia. O medo era quase físico, um peso no peito, uma corrente nas pernas. Ele pensava: será que alguém como eu ainda tem chance? Será que existe recomeço para quem fracassou tão feio? Chegou em uma cidade pequena no interior, onde ninguém o conhecia. Alugou um quartinho nos fundos da casa de uma senhora viúva, Dona Cida, que mal fazia perguntas. O colchão era duro, as paredes frias, mas pelo menos era um teto. Naquela noite, dormiu com o estômago vazio e os olhos ardendo, de fome e de tristeza. Na manhã seguinte, saiu cedo para procurar qualquer tipo de trabalho. Encarava cada porta com o coração acelerado. Algumas nem se abriram. Em outras, ouviu apenas: deixamos seu currículo e qualquer coisa ligamos. Mas ninguém ligava. E mesmo assim, algo dentro dele ainda respirava. Fraco, mas vivo. Os dias seguintes foram iguais. Acordar cedo, caminhar a pé pelas ruas da cidade, com o currículo amassado nas mãos, ouvir: não estamos contratando, repetidamente. Lucas mal comia. Dividia um pacote de bolacha por 2 dias. A vergonha o impedia de ligar para alguém, pedir ajuda, e o orgulho, o orgulho já estava morto havia tempos. As vozes na cabeça dele eram cruéis. Você é um fracasso. Ninguém vai te dar uma nova chance. Era melhor nem ter saído de casa. Numa tarde quente, depois de bater em 9 portas, sentou-se na praça principal da cidade. Os olhos baixos, os ombros curvados. Foi quando um senhor, com roupas simples e um olhar sereno, sentou-se ao seu lado. Sem perguntar nada, apenas comentou: recomeçar é igual plantar uma árvore. No começo, tudo parece terra seca, mas uma hora a raiz agarra o chão e cresce. Lucas forçou um sorriso cansado, sem forças para acreditar, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquela noite, deitado em seu colchão fino, se perguntou: será que ainda existe uma raiz dentro de mim? Decidiu então escrever em um caderno velho que achou na pensão ideias, planos, sonhos que tinha deixado para trás. Uma habilidade esquecida veio à tona. Ele sempre amou consertar coisas. Relógios, eletrodomésticos, rádios antigos. Pensou: e se eu começasse com o que tenho nas mãos? Na manhã seguinte, foi até uma loja de usados e perguntou se podia ajudar a consertar algo em troca de um lanche. O dono, relutante, deu um rádio quebrado. Lucas levou para a pensão e, com ferramentas improvisadas, fez o aparelho funcionar de novo. O homem não acreditou. Tem mais disso? Perguntou o dono, com os olhos arregalados. Era só um rádio, mas para Lucas foi o primeiro sim depois de tantos nãos.
Depois daquele rádio, Lucas voltou à loja todos os dias, sempre em troca de algo simples, um pão, um copo de café, um pouco de arroz, e sempre com o mesmo brilho nos olhos. Em poucas semanas, já havia consertado ventiladores, liquidificadores e até um toca-fitas antigo que o dono pensava estar morto há anos. Sem perceber, Lucas havia se tornado útil, e isso reacendia algo esquecido, sua autoestima. Cara, você leva jeito para isso. Já pensou em divulgar o que faz? Disse o dono da loja, entregando um cartão amassado de um amigo que fazia panfletos baratos. Naquela noite, Lucas pensou muito. Estava morando num quartinho simples, ainda sem nada. Mas agora havia algo dentro dele que não existia quando chegou. Propósito. Mandou fazer 10 panfletos com o pouco dinheiro que ganhou. Escreveu à mão: conserto coisas com cuidado e coração. Preço justo. Fale com Lucas. Espalhou nos postes da cidade, deixou na padaria, no mercadinho e até pregou um na porta da igreja. E não demorou. O telefone antigo da pensão tocou no dia seguinte. Uma senhora precisava de ajuda com uma máquina de costura que não funcionava havia anos. Lucas foi, consertou. Ela chorou. Disse que aquilo era mais do que um conserto. Era uma memória de sua mãe, viva de novo. Ali, Lucas entendeu. Recomeçar não era sobre esquecer o passado. Era sobre dar novo sentido a ele. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal agora mesmo. Deixe seu like, isso ajuda muito a continuar trazendo histórias reais de superação. Você já precisou recomeçar do zero? Como foi lidar com o medo, a dúvida, a solidão? Conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. As semanas passavam e os concertos aumentavam. A cidade pequena parecia começar a reconhecer Lucas como o rapaz que conserta tudo. E ele, pouco a pouco, reconstruía não só uma profissão, mas a si mesmo. Dormia melhor, comia melhor, até ria de vez em quando. Era um novo começo, ou pelo menos parecia. Numa segunda-feira nublada, ele recebeu um pedido especial. Consertar uma caixa de som antiga para um jovem da vizinhança, Tiago. O garoto era simpático, falante demais, e Lucas, mesmo desconfiado, aceitou o serviço. Mas no dia seguinte, quando foi buscar o pagamento, o dinheiro sumiu. O garoto também. E junto com ele, 2 ferramentas importantes que Lucas havia comprado com esforço. Aquilo doeu como um soco. Não era só pelo prejuízo, era pela sensação de que o mundo, de novo, puxava seu tapete. Voltou para o quartinho e chorou. De raiva, de cansaço, de desilusão. Por que Deus? Justo agora? Eu só queria uma chance. Pensou em desistir, em arrumar as poucas coisas e ir embora de novo. Mas naquela noite, ouviu batidas na porta. Era Dona Cida, com um prato de sopa quente e um bilhete. Um senhor deixou isso aqui para você. Disse que te viu na praça semanas atrás. No bilhete, escrito com letra tremida: quando a raiz agarra o chão, a tempestade já não arranca mais. Não desista. Lucas sorriu. Uma lágrima caiu. Aquela frase ecoou com mais força do que qualquer grito de dor. Ele percebeu. Talvez o mundo ainda o testasse. Mas agora, ele não era mais o mesmo de antes. No dia seguinte, Lucas acordou diferente. As dores ainda estavam lá, as perdas também, mas algo dentro dele agora gritava mais alto que o medo, a certeza de que ele não estava mais sozinho. Com a sopa no estômago e o bilhete no bolso, voltou à loja de usados. Contou o que havia acontecido. O dono, comovido, não só emprestou novas ferramentas, como deixou que ele consertasse alguns aparelhos direto no balcão. Pela primeira vez, Lucas trabalhava em público. As pessoas viam seu talento de perto e a notícia se espalhou. Logo, moradores da cidade passaram a trazer objetos antigos e importantes: um rádio herdado do pai, um abajur da infância, uma vitrola com história.
Cada concerto virava um reencontro entre passado e presente. E Lucas fazia questão de ouvir cada história antes de ligar o aparelho novamente. Um dia, uma jovem senhora chegou com uma cadeira de rodas elétrica. Era de sua filha, Mariana, uma adolescente com paralisia. Estava quebrada havia meses. Lucas se ofereceu para consertar sem cobrar nada. Levou 3 dias, mas fez funcionar. Quando entregou, a menina sorriu com os olhos brilhando. E naquele instante, Lucas entendeu. Seu dom não era apenas consertar coisas, era restaurar vidas. A gratidão daquela família foi o maior pagamento que já recebeu. A partir dali, tudo mudou. Ganhou confiança, novos clientes e, mais do que isso, ganhou propósito. Ele decidiu montar uma pequena oficina nos fundos da pensão de Dona Cida e colou na parede, em letras grandes, a frase que salvou sua alma: quando a raiz agarra o chão, a tempestade já não arranca mais. Meses se passaram. A pequena oficina de Lucas já era conhecida em toda a cidade, não só pelas mãos que consertavam, mas pelo coração que acolhia. Ganhou o apelido carinhoso de o mecânico de almas. Ele ria disso, mas no fundo sabia que era verdade. Com o pouco que ganhou, reformou o quartinho, comprou ferramentas novas e até começou a ensinar alguns jovens da região. Jovens como Tiago, sim, o mesmo que o enganou meses atrás. Um dia, o garoto voltou, cabisbaixo, pedindo desculpas. Lucas poderia ter mandado embora, mas escolheu algo maior. Perdoou. O que você precisa é do que eu precisei. Uma segunda chance. E foi assim que Lucas se tornou mais do que alguém que recomeçou. Ele virou ponte, farol, caminho. As feridas do passado não desapareceram, mas agora eram cicatrizes que contavam sua história. História de um homem que caiu, se perdeu, mas escolheu levantar com medo mesmo e seguir. Porque recomeçar não é esquecer o que passou. É lembrar que, mesmo em pedaços, você ainda pode ser inteiro. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa recomeçar e se inscreva no canal agora mesmo. Você é parte essencial dessa comunidade. Cada comentário, cada curtida, cada inscrição ajuda a espalhar esperança por aí. Obrigado por assistir até o fim. E nunca se esqueça, você é muito mais forte do que imagina.